Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí com uma aulinha de hidrostática hoje, particularmente acho o assunto muito interessante, né? Até porque servi anos no Corpo de Bombeiros e você entendeu o que acontece com pressão em água, era um assunto do meu dia a dia, beleza? Então, para a gente começar, é necessário a gente entender o conceito de pressão. Pressão é a relação da força aplicada em uma determinada área. Aqui a piadinha é inevitável, né? O que é pior? O que você prefere, né? Tomar um pisão de uma pessoa usando um salto estileto ou de um boot? Bem, eu não prefiro tomar pisão de ninguém, mas se tiver que tomar, o boot, ele espalha a força em uma área maior, enquanto que o salto estileto concentra toda a força em um determinado lugar. Então, realmente, tomar o pisão de um salto estileto é pior. Legal? Bem, outra coisa que a gente não pode perder de vista é que a pressão pode ter a unidade de newtons por metro quadrado, né? Força, newton, metro quadrado, área, ou simplesmente pascal. Você pode usar qualquer uma das duas, que ninguém vai ficar chateado contigo, combinado? Beleza. Para ver como é que isso fica na prática, tem um bloco aí, tá ok? Que eu posso colocar ele com uma base de 1/2 ou deitar ele e botar a base de 1/3 ou botar ele com a base de 2/3 e como é que isso vai influenciar, tá ok? Coloquei aqui a massa específica da água, só para a gente não perder de vista. Esse bloco aí tem 12 toneladas, ou seja lá o que for aí, né? Então 3 vezes 2, 6 vezes 1 continua 6. Tem 6 metros cúbicos, tá? O volume dessa criança aí é de 6 metros cúbicos. Se fosse água, teria 6 toneladas, ou seja, esse objeto tem a massa específica que é o dobro da água, mas a gente vai ver o que é a massa específica mais adiante, tá? Então, qual vai ser a pressão se eu colocar com a base de 1/2? A pressão vai ser a força, 12 vezes 10 ao cubo é a massa disso, a aceleração da gravidade 10, dividido por 2. Então, você vai ter 6 vezes 10 à quarta Pascal. Tá legal? Vou chamá-la de P1. Se por um acaso eu colocar com a base de 1/3, a mesma massa, né? 10 ao cubo, 10 à quarta passa a ter o mesmo peso, dividido por 1 vezes 3 dividido por 3, passa a ter a pressão de 4 vezes 10 à quarta Pascal. Ok? E P3, se por um acaso eu colocar isso, deixa eu mudar a cor para vocês enxergarem o que eu quero dizer. Se eu colocar aqui, ó, nessa área aqui, que ela tem 2/3, né? Eu deitar isso dessa forma, a pressão vai diminuir. Vai diminuir quanto? Ó, o peso dele, 12 vezes 10 à quarta, só que vai estar distribuído numa área de 2 vezes 3 de 6 metros quadrados, então vai passar a causar uma pressão de 2 vezes 10 à quarta Pascal. Legal? Ou, como eu já disse para vocês, voltando aqui, newtons por metro quadrado. Beleza, pessoal? Bem, eu queria que vocês tivessem em mente, tá, a diferença entre os termos massa específica e densidade, que eu coloquei que pode ser igual ou diferente, tá? Eu botei um sinal de igual e pontilhei aqui, porque a gente tem que ver quando isso é igual, quando isso é diferente. Se eu tenho um objeto, por exemplo, um cubo de metal, ok? E ele totalmente cheio, tá? A massa específica vai coincidir com a densidade, porque a massa específica é da substância. Então, assim, vai lá, vê na tabelinha lá do pessoal da área de química e diz que a massa específica, por exemplo, da água em condições normais de pressão e temperatura
é de 1 tonelada por metro cúbico. Legal? 1 grama por centímetro cúbico e por aí vai. Legal? Então, isso é de uma substância. Enquanto que a densidade, por exemplo, se eu pegar esse mesmo cubo e recortar ele por dentro, fizer uma caixa aqui com um pedaço vazio, o objeto vai ter uma densidade menor do que a massa específica do objeto. As pessoas falam assim, como é que um navio de guerra feito de aço, ele flutua? Porque o navio de guerra ele não só é feito de aço, ele é feito de aço, uma porrada de espaço vazio, então ele é feito de aço e ar. Legal? Então ele é possível flutuar, porque o objeto, tá, ele vai ter uma densidade menor do que a massa específica da água. Enxergamos isso? Beleza? Densidade para o objeto, massa específica para a substância. Bem, desculpa, eu na hora que eu ensaiei, deixei uma conta aqui pronta, tá legal? Que é um cuidado que a gente tem que ter de botar números mais ou menos legais, porque, poxa, eu acho uma sacanagem, o camarada que não tem calculadora à mão, ou seja, na hora que você faz uma prova, ninguém te deixa usar a calculadora, parece que a Universidade de Brasília já deixa há algum tempo, é a exceção que confirma a regra. E colocam números horrorosos para você fazer as contas, tá? Inclusive, você considere π igual a 3, é muito comum no Enem. Então, eu tenho um objeto aí cilíndrico de 3 centímetros de raio para 8 centímetros de altura, com a massa de 864 gramas. Qual vai ser a densidade desse objeto? Então, vamos lá. Bem, volume do cilindro, área da base, π, que multiplica r ao quadrado, multiplicado pela altura. Então, o volume dele vai ser 3 vezes 3 ao quadrado, isso vai dar 27, vezes 8. Então, 27 vezes 8, 8 vezes 7, 56. 8 vezes 2, 16. 16, 21. Então, se eu dividir um pelo outro, eu já escolhi um número macetosamente para dar 4, né? Então, a densidade desse cilindro aí é a massa dividido pelo volume. Então, a densidade disso aí vai ser igual a 864 dividido por 216. Eu já escolhi um número macetosamente, né? 6 vezes 4, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4 com 1, 6. 864, ou seja, é 4 vezes maior. Então, eu tenho 4 gramas por centímetro cúbico. Beleza, pessoal? Gente, para dar aula hoje, eu arrumei um osso para dar para Tiquitita, né? Minha labra-lata aqui. Só que ela é rápida pra cacete. Já acabou com o osso, tá aqui me perturbando. Vamos ver se ela deixa eu dar aula. Bem, vamos aí de Steven. Vamos imaginar que esse cubo todo é feito de um líquido. Imagina, sei lá, um líquido que consegue ficar em formato de cubo, né? Ou seja, eu estou aloprando aqui. Tiquitita não me deixa em paz. Então, vamos imaginar qual a pressão que ele causa no fundo. Bem, esse cubo aí, ele tem uma determinada massa. Me desculpem. Só que, o que a gente tem? Massa dividido pelo volume e a massa específica. Então, eu posso dizer que a massa é a massa específica multiplicado pelo volume. Combinado até aí? Beleza. Ó, eu vou ter que brigar. Ok? Então, qual a força que vai aplicar na área? A força vai ser o peso, ok? Que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a força vai ser massa específica, volume, aceleração da gravidade. Beleza? Então, qual vai ser a pressão? Vou escrever pressão para não confundir com P de peso, tá legal? Mas ambos a gente usa P. Então, a pressão vai ser a força, massa específica,
a aceleração da gravidade. Agora, qual o volume? O volume é a área da base multiplicado pela altura que você tem aqui. Legal? Dividido pela área, tá? A pressão é força dividida pela área. Então, eu vou cortar a área com a área. Então, vai dar μHg. Tá legal? Então, a diferença de pressão que eu tenho em um líquido, tá ok? Vai ser a massa específica, a diferença em altura, né? Você pode ver esse H como ΔH, multiplicado pela aceleração da gravidade. Legal? Isso aí tem uma consequência muito interessante, que é o seguinte. Se eu tenho um líquido dentro de um cilindro, tá? E ele é assim, ou ele é fininho, tá ok? Tanto faz. Se eu tenho profundidades iguais do líquido, eu vou ter pressões iguais, tá ok? Isso possibilita mais tarde a gente fazer um exercício sobre a questão do elevador hidráulico, beleza? Seguindo adiante, o que é a pressão atmosférica? Bem, pessoal, a pressão atmosférica, quem começou a estudar isso foi Torricelli, né? Então Torricelli pegou lá um tubo, encheu ele de mercúrio, emborcou em uma cuba e depois viu a altura dessa coluna de mercúrio, tá legal? Então ele determinou que a pressão de uma atmosfera corresponde a 760 milímetros de mercúrio, tá ok? Um arredondamento razoável, bem, utilizando Stephen, tá ok? É você dizer que corresponde a aproximadamente 10 metros de coluna de água, legal? Então eu vou usar Stephen para poder ver quanto é que fica isso aqui em Pascal, ok? Então, a pressão é μHg. Então, massa específica da água, 1 tonelada por metro cúbico. A altura, eu estou dizendo que é 10 metros. Aceleração da gravidade, 10. Então, isso corresponde a 10 a quinta newtons por metro quadrado ou 10 a quinta pascal. Quer dizer que se você mergulhar, a cada 10 metros, você aumenta a pressão em uma atmosfera, beleza? Cai muito, tá? Esse conceito aqui de que uma atmosfera é 10 metros de coluna d'água, cai a dessa em vestibular. Bem, para fechar aí, eu acho que tem duas conversões que você não pode perder de vista. Vamos passar para o sistema internacional, 1 grama por centímetro cúbico. Bem, 1 grama é 10 elevado a menos 3 quilogramas. Tá legal? Bem, 1 centímetro é 10 elevado a menos 2 metros. Então, vou levar tudo isso aqui, ó, ao cubo. Então, fica isso aí igual a 10 elevado a menos 3 quilogramas. 10 elevado a menos 2 ao cubo é 10 elevado a menos 6. Metro ao cubo, metro cúbico. Então, repete a base, subtrai o expoente. Então, menos 3 mais 6 dá 3 quilogramas por metro cúbico. Legal? Outra conversão que eu acho importante a gente fazer é lembrar o litro, né? Medida de volume, que corresponde a 1 decímetro cúbico, ou seja, 10 centímetros, uma caixa de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, tá legal? Como é que fica isso para passar para metro cúbico? Gente, eu vou fazer de uma maneira diferente, tá? Fiz a conversão aqui de um jeito. Poderia fazer desse mesmo jeito, mas vou fazer de um jeito diferente para vocês enxergarem aqui, legal? Bem, uma caixinha de leite aqui, digamos que ela tenha 10 por 10 por 10, você coloca numa caixa d'água de 1 metro por 1 metro por 1 metro, tá legal? Para você ter uma ideia aí de quantas vezes 1 metro cúbico é maior do que 1 litro, legal? Então, eu consigo empilhar 10 caixinhas aqui, enxergaram? Então, 10
empilho 10 aqui, vezes 10. Empilho na altura, tá? Colocando uma em cima do outro, 10. Então, dá 1000. Então, 1000 litros correspondem a 1 metro cúbico. Legal? Enxergaram bem a conversão? Beleza! E essa daqui é bom para que você, na hora de colocar a caixa d'água na sua casa, lembrar que você tem que ter uma estrutura boa. Um dos erros comuns que eu vejo por aí é o pessoal sair construindo de qualquer jeito e colocar piscina no último andar sem ter feito o cálculo estrutural. Gente, pelo amor de Deus, ok? Pô, você coloca uma piscina de, sei lá, de 10 metros por 3 de largura por 1 de profundidade, calcula aí quanto você aumenta a carga sobre a sua estrutura na hora de fazer isso, beleza? Só para constar aí uma coisa da minha experiência profissional, tá? As lajes normalmente suportam 200 kg força por metro quadrado. Legal? Então, se por um acaso eu vou combater incêndio e estou enchendo uma laje de água, uma lâmina de 20 centímetros, tá ok? Já é o limite. Uma lâmina de água de 20 centímetros sobre uma laje já leva a laje ao limite, se por um acaso a laje não for projetada para suportar aquela carga a mais. Então, um dos cuidados que a gente tem ao combater incêndio há muito tempo é evitar empoçar água em um local durante o combate, tá ok? Porque você pode também acelerar o colapso da estrutura. Pessoal, é isso. Hoje teve de tudo, teve cachorro, teve história. Se eu publicar esse vídeo aí é porque a gente tem que entender que eu sou um ser humano dando aula, ok? Não sou nenhum robô. É isso, pessoal. Aquele abraço.